bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fiada da Nação. Mais uma vez aqui com um time completaço. Começando ali por baixo do nosso sem pescoço Marani. Subindo mais acima aqui Júnior Borelli. João Paulo Vulgo Padre do Balão. Marcelão Pedro Borelli. E eu aqui com vocês, vamos debater o pós-jogo aí do Fla-Flu, mais uma vitória importantíssima do Mengão, vitória para mostrar autoridade lá no Maracanã e aí aumentando essa freguesia do Fluminense contra o nosso time. Jogo válido pelo Brasileirão, tudo isso e muito mais, mas antes gostaria de pedir a vocês que não deixem de dar o like, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação com muito prazer. Prazer e tesão, sempre. Muito prazer, igual a gente sente pelo nosso Mengão quando a gente assiste um jogo tão bom como foi hoje, né? Primeiro tempo aí dominante, mais uma boa parte do segundo tempo. Finalzinho ficou um pouco dramático, né? Não precisava, mas eu quero ouvir de vocês aí quais são as impressões. Vou começar hoje com. Deixa eu ver aqui, com o Júnior. Vamos ver se ele consegue falar um minutinho só. 2 minutos. Deixar um espaço para vocês. Marca aí. Boa noite, Jean. Boa noite, João Hanks. Boa noite, Marcelino. E boa noite, Marani. Cadê seu pescoço? Tá em você. Meu pescoço tá em você. Cara, vou dizer o seguinte para você, Jean. Costumo falar pro pessoal que um time bom, tecnicamente, com bons jogadores, acima da média, né? Como é o caso do Flamengo ou outros, só vai perder jogo se tiver com baixa energia, baixa disposição. Esse foi o retrato dos 45 minutos primeiro, que a gente viu um Flamengo diferente, com muita intensidade, uma volúpia diferenciada, uma pegada diferente. Cara, isso faz com que o Flamengo consegue mostrar que o Flamengo tem muita qualidade, porque sobressaiu muito sobre o Fluminense. O Fluminense ficou acanhado. O que aconteceu, João? O balão. A NET, a Claro, essa Estouraram empresa o balão, sem vergonha. Então, Jean, retomando aqui, eu acho que assim, o Flamengo mostrou hoje, nos primeiros 45 minutos, um diferencial muito grande, em cima de um time equilibrado, né? Um time muito bom, que estava bem classificado, ou está bem classificado ainda, né? No Brasileiro. Só que a gente soube fazer pressão na saída de bola. Estávamos jogando com a ajuda, principalmente aí do Plato e do Samuel Lino na recomposição, ganhamos o meio de campo. O Fluminense não tinha saída de bola, não conseguia marcar pela movimentação, e isso fez com que a gente, obviamente, sobressaísse, né? Saímos com aquele golaço do Pedro, né? Assim, aquilo lá é um gol de quem sabe, quem manja do futebol, né? Que não é parece que é fácil fazer um gol daquele, mas não é fácil, tá? O cara nem olhou para onde ele chutou. Então, assim, foi muito bom, mas a gente sabia que o segundo tempo ia precisar manter a pegada, porque o Fluminense é um time que vem ganhando sempre nos finais dos jogos. Eles fazem algumas modificações, colocam alguns jogadores. A exemplo do Savarino, que eu acho que é um cara que tinha que ser titular no time, estrategicamente está jogando no segundo tempo. Ele entrou 65 minutos e fez o Fluminense tomar conta do jogo. Tá? Ao passo que a gente fez duas modificações no segundo, aliás, que eu acho as duas modificações que foram primordiais para o crescimento do Fluminense, que não acompanhou a nossa pegada. Tirar o Lino e tirar o Plato, o time caiu bastante, tá? Na minha opinião. Ficamos defendendo, aumentou o número de postos do Fluminense, que acabou em 60-40, e aí a gente ficou se defendendo até o fim. Boa. Tivemos chance de ampliar, mas eu acho que faltou aí um pouquinho de carinho com a bola, né?
Beleza, galera. Encerramos aqui o. Tá bom. Tchau, gente. Se vocês quiserem, eu posso continuar 7 falando. Tem mais minutos. assuntos. Ó, eu pulei alguns assuntos. Se vocês quiserem, eu posso continuar. Tem 1 minuto não, e meio, hein? Eu vou deixar um pouquinho para os nossos amigos aqui. Ai, ai. Tem Vamos bastante lá. coisa para falar. Tem, né? Falando aqui, ele falou um pouquinho sobre a questão de tabela, né? Foi um final de semana bom aí pra gente, resultados. O Flamengo agora ocupando a segunda posição, um jogo atrás do Palmeiras e 6 pontos atrás. Então, ou seja, podemos chegar aí a 3 pontos só de distância e aí no confronto direto, de repente, igualar as coisas. Marani, e aí, o que você achou do jogo? Quais são teus pontos adicionais a tudo isso que o Júnior já trouxe pra gente aqui? Cara, assim, para mim foi o primeiro melhor tempo do Flamengo no ano. Sem dúvida, disparado, assim. Uma intensidade muito grande. Porra, Rascaeta correndo pra caralho. Pedro correndo pra caralho. Sabe? O Fluminense sufocado. Quer dizer, deixamos de fazer 3 ali já no primeiro tempo a liquidar o jogo. Acabamos fazendo só um puta golaço do cara. Conhece cada metro ali da grama do Maracanã. E no meu desespero aqui, o segundo tempo caiu demais. Eu acho que o Jardim se precipitou aí, tirando os dois de uma vez só. Nós perdemos o combate que estava dando nas laterais aí. E aí os caras cresceram. O Arrascaeta realmente acabou o gás dele. Como alguém disse, aí não lembro quem, acho que foi um pouquinho antes da gente iniciar o programa. Mas tinha que ter tirado só ele e aguardado mais um pouquinho para ver como é que ia ser o desfecho, porque realmente quem entrou não entrou bem, né? E numa lambança do senhor Alexandro, colocou novamente o Fluminense no jogo, né? E graças a Deus que o técnico do Fluminense deixa o Savarino e o cara que veio do Lanús lá, né? No banco, né? No banco, porque vou te falar, John Kennedy, mal. E, cara, como é que pode deixar os dois caras? Tivemos sorte também da bolada, né? Que torceu o joelho. O cara toma uma bolada, torce o joelho. Eu nunca vi isso na vida. Nunca vi isso na vida. Tomou um telefone Nocaute, sem fio, torceu o joelho. Reflexo retardado, né? Cara, você sabe onde que eu vi isso? Vi ontem no UFC. O cara ganhou com a perna só. Né? Torceu o joelho, arrebentou os ligamentos. Ganhou, cara, com a perna só. Então, assim, sofremos um pouquinho no final, mas fiquei preocupado. Confesso que eu até deixei de ver os 5 últimos minutos aí. Tensão, estava nervoso. Mas conseguimos aí os 3 pontos e parabéns para quem acertou o resultado aí. O João, falando agora com quem acertou o resultado, o senhor João. Tá roubando meus placares, Jean. Ele tá roubando meus placares. Tá vendo só? 2 seguidas. Ô, João, Carrascal entrou ali, não jogou nada e ainda fez lambança, né, cara? Mais uma vez, para que dar uma entrada, uma tesoura daquela por trás, né? Para quê? Ô Jean, antes dele falar, o que você vai esperar de um cara que não põe a cabeça na bola por causa do tupete, velho? Vocês viram o lance? É bem o que. Boa noite. É bem o que o Júnior falou. Quem entrou não entrou bem, né? O Carrascal, para piorar, deu aquela tesoura infeliz, aquela imbecilidade, que poderia ter complicado bastante o jogo do Flamengo, né? Se fosse um pouquinho mais cedo, poderia complicar muito mais. Agora é para a diretoria tem que fazer a parte dela, tem que multar o jogador. Mas o Carrascal já há algum tempo não vem jogando bem, né? Há algum tempo. Enfim, não tem muito o que falar dele, não. Fez a besteira, tem que tomar a multa dele. Agora, falar sobre o jogo. O Flamengo foi muito bem no jogo. Primeiro tempo maravilhoso. Até os 20 minutos do segundo tempo também muito bem. Né? Aí senti que o time deu uma cansada. Ele tentou dar uma mexida, ele não fez nada ali que... trocou 6 por meia dúzia, não fez nenhuma loucura, nem nada muito diferente. Não deu certo. Hoje não deu certo. Mas o melhor de tudo foi um clássico aberto, um clássico bonito de assistir. Né? Isso a gente tem que
que levantar e aplaudir, porque tá tão difícil a gente ver jogos bonitos no Campeonato Brasileiro. Hoje foi um jogo bonito, um jogo aberto, um jogo franco desde o começo do jogo. O Fluminense tentou sair para o jogo também, é que o Flamengo foi muito feliz no primeiro tempo, né? Agora, a minha preocupação, Jean, é a nossa lateral esquerda, tá? Eu já venho há muito tempo preocupado. O Alexandre, para mim, não tem mais condições de jogar no Flamengo. Não tem mais perna para jogar, né? Ele já veio naquela safra de laterais brasileiros que vem embicando, né? Já não é aquele lateral fantástico. Fez uma carreira consolidada, jogou muitos anos na Juventus e tal. Cara, já chega aqui no final de carreira. Né? Então, eu acho que o Flamengo precisa abrir o olho e partir para o mercado, porque é uma preocupação para mim a lateral esquerda. É bem que o Ancelotti falou, né? Que hoje na seleção a fraqueza que tem são os laterais, realmente, né? Bom, para a gente poder fechar essa primeira parte aqui do programa, Marcelão, você que é o cara dos números aí, alguma coisa para você trazer para a gente de informação? Eu vi que o público não foi lá essas coisas também, né? Boa noite. Olá, Jean, Júnior, João, Marani, nação. Cara, mas também uma mudança repentina, né? De jogo de um dia para o outro, deve fazer uma bagunça na cidade ali. Quem estava preparado, o Jean queria ir. Se tivesse ido no sábado, já tinha dado problema, já tinha dado bagunça. Mesmo assim, com 50 mil pessoas, eu acho que foi um número razoável. O Maracanã Eu ouvi é muito 44, grande. hein? Hã? Eu ouvi 44 44. Eu ouvi 49. Eu ouvi 49 e alguma coisa. Depois a gente confirma lá. Mas assim, precisa ver se é pagante ou é total. Né? Isso. Agora, o que não pode é o nosso Yuri Alberto perder o gol que perdeu. Não pode. Claro que o Yuri Alberto Atacante vai dar mão os burro. dois. Não adianta. É típico de quem faz gol difícil e não faz o óbvio. Nunca faz. É bem isso mesmo, né? Não pode perder o gol que nós perdemos. O BH não pode perder o gol que perdeu, que eu acho que daria impedimento ali, mas não poderia ter perdido aquele gol também. Então, assim, a gente perde muita chance. Aquela bola na trave do Pedro, um gol daquele tamanho, porra, mata aquela bola, acaba com o negócio de uma vez. Eu sabia assim, ó, tem que matar esse jogo para não vir um placar que eu tinha falado de 2-2. Eu tava vendo o segundo gol, eu tava vendo. E antes de falar do pior em campo que eu ia falar, que é o Carrascal, como falei do último jogo também, quero elogiar mais uma vez o Everton Araújo. Mais um jogo que ele foi monstro, mas ele não serve para jogar no Flamengo. Mas que ele jogou muito e jogou muito de novo. Viu, João? E ele, e falaram hoje que ele vai para a Europa. Que agora quem é bom vai com Deus. Vai com Deus. Quem é bom vai para a Europa, tá bom? É isso aí. É isso aí. Só falar uma coisinha. Vai jogar na Turquia, na Irlanda. Fui assistir o jogo hoje no consulado do Flamengo aqui em Ribeirão Preto. Uma turminha lá, estávamos mais ou menos 10 pessoas assistindo o jogo. Espetinho de carne, espetinho de queijo. Não tomei cerveja, porque hoje eu fiz promessa de não beber, porque senão amanhã atrapalha o serviço cedinho. Então não bebi, mas quero agradecer, Normando, pela receptividade lá e a galera que estava lá conosco, tá bom? Distribuir cartãozinho do Conversa Fiada da Nação para mais alguns assinantes aí, pagando R$10 por mês para nós. Valeu. Boa. Show. Ô, Jean, 2 segundinhos aqui, a gente tá falando do Carrascal, mas o Luiz Araújo também, galera. Pelo amor de Deus. O que o Luiz Araújo tá jogando? Ele tá entrando para passear? Ele tá sem vontade. É outro também, que tá na hora da diretoria chamar a atenção do bonitinho ali, viu? Terrível, hein? Só dando um pouco de números aqui, né? Foi o primeiro tempo, a posse de bola foi bem parecida aqui, 50-50. A Júnior já tinha falado um pouco disso. Só que o Flamengo foi muito mais agudo aqui, né? 8 chutes a gol contra 3. E desses 8 chutes a gol, 4 foram no gol, né? Então, realmente o Flamengo foi muito mais eficiente aí do que o Fluminense, apesar do mesmo número de posse de bola. Já no segundo, já mudou bastante, a posse de bola cresceu bastante do Fluminense, o Fluminense também aumentou o total de chutes aqui, então
As estatísticas mostram exatamente tudo que vocês comentaram aqui de como que foi o jogo e está bem, bem alinhado também. Vamos agora, para a gente fechar o O Fábio nosso fez programa 3 aqui. defesaças já. O Fábio fez 3 defesaças. O Rossi também deu Joga uma. contra nós só. O Rossi também deu uma seguradinha ali, né? Ó, o Rossi pegou uma bola fantástica, que não estava impedido. Se vai É no gol verdade. aquela bola, era gol. É verdade. Ia mudar De toda a novo, vida. goleirão de Goleiro aí. futsal, né? É verdade. Reflexo apuradíssimo e não estava impedido. E aí, Agora vocês ele só tá, estão. só tá me deixando incomodado ele não segurar a bola, né? Bola que vai na mão dele, ele não segurou a bola. Só espalma. Mas vamos lá. É vôlei. É. E aí, você falou, Marcelo, do Everton Araújo, que foi bem aí no jogo e tal. E o Leonardo Jardim mandou bem de novo, né? Acho que ele entrou com um time muito bom. Talvez as mudanças só ali que deve ter sido o ponto que talvez ele vai ter que fazer um pouco diferente nos próximos jogos para o time não sofrer tanto essa queda de intensidade, né? Mas, pô, as escolhas que ele fez no primeiro tempo, o time realmente jogou muito bem, né? Já eu não sou taticamente o melhor estrategista para montar time, não, mas eu acho que ele montou o time ideal, montou um time bom. A gente tinha falado de colocar o Paquetá ali, a gente tinha falado, né? Mas assim, e não acho que errou nas substituições também, não. Eu tinha pedido até para substituir antes. Eu teria mexido antes até. Já estava perdendo força, já estava começando a ficar lento. Eu teria trocado antes, com 15 minutos eu teria trocado. Já, as pontas já não estavam funcionando como deveriam funcionar. Talvez eu tivesse tirado o Pedro antes também, ou o BH, que não, tudo bem, não perdeu um gol, ele não pode perder. Mas assim, eu não achei que o Leonardo Jardim foi mal, não. E ele falou um pouquinho ali no pós-jogo, falou um pouquinho sobre essa questão de o time meio estabanado no final, mas ele falou que ainda prefere o time estabanado que está tentando se acertar um time sem vida. Ele falou, era um time com vida errando. Ele prefere isso a um time sem vida. Então ele falou assim, vamos acertar esse negócio, né? Melhor do que ser apático, né? É. Mas a Júnior, gente percebe o time com vontade. Pelo menos vontade nós tivemos. isso também eu gostei dessa postura e atitude, né? A gente falou lá de atitude na altitude no jogo passado, né? O Flamengo teve aí coragem, partiu para cima, diferente do que todo mundo imaginava que ele ia ficar jogando no contra-ataque. O Flamengo partiu para cima e aprontou correria lá com o Bruno Henrique e companhia. Então, hoje, de novo, atitude, segurou o Fluminense ali, pressionou, tanto é que o gol do Pedro foi um gol, você vê, de quem está pressionando a saída de bola e forçando o erro do adversário. Então, realmente tenho gostado muito aí do time do Leonardo Jardim. Vou começar com o Júnior aqui perguntando sobre quais são os destaques positivos e negativos aí, Júnior. Eu ficaria aí. Eu fiquei na dúvida entre o Pedro e o Lino. Eu vou dar ao Pedro por causa dos 2 gols. Mas não posso deixar de falar que o Lino jogou muito. Inclusive, as 2 assistências foram dele, né? E não tenho dúvida de falar que o Alexandro foi o inferior, né? A oportunidade de melhoria. Legal. Até me surpreendeu a escalação dele, tá? Para mim, ele era mais um jogo aí de Ayrton Lucas, mas vamos lá, vamos seguindo. João, seus destaques. Cara, o time inteiro foi bem, né? O time inteiro foi bem. Eu vou de Pedro porque não tem muito como fugir, né? Mas ó, o Pedro, o Paquetá fez um jogo fantástico. O Varela, que a gente não citou aqui, pô, cara, dominou aquela lateral como vem dominando todo o jogo. Varela é um dos melhores jogadores do time hoje, né? Mas eu daria para o Pedro. Daria para o Pedro. Pelos gols, pela movimentação, tá ajudando muito também na recomposição do time, né? Agora, Alexandro realmente tá complicado. Viu? Legal. Marcelão, vamos lá.
eu vou igual. Eu vou de Pedro, só que eu vou escolher o Carrascal como pior de novo. Não pode o cara estar no banco, sem entrar, não fazer nada e ainda ser expulso. Para mim, esquece, não dá. Vem muito mal. Boa. Marani. Corroboro aí com o Júnior e com o João. Todo mundo foi bem, na grande maioria, né? Poderia dar o destaque aqui para o Everton, para o Varela, Pedro, para o Paquetá, enfim. Mas pelos 2 gols, pela bola na trave, pela movimentação, pela dedicação, vai para o Pedro. E péssimo aí é o nosso amigo Alexandro. Plata foi bem também, só que assim, falta o grande finale, né? Falta tirar o 10. Né? Igual a escolinha do professor Raimundo. Para ganhar o 10, aí moiou. Né? Então, moiou. Verdade. É isso mesmo, é o Plata. Vai, Plata. Para ganhar o 10, aí fudeu. Então, vou ficar com o Pedro e o Alexandro como piores aí. E também destacando da rodada aí a aberração do time do nosso amigo Adriano Manja. Agora, Corinthians manja rola, né? Porque, mais uma vez, o cara sacudiu o balaio lá, enfim. Deu-lhe uma balangada. Deu mais uma balangada. E... Tocou o sininho. Tocou o sinão ali, né? Aí, o nego é muito burro, né? Esses caras são muito burros, né? Mas, ó, a mediocridade do Palmeiras não conseguir fazer o resultado, cara. Cada vez mais eu sustento a tese do Rogério Ceni. Esse time é só chutão para frente e uma defesa boa. É só bumba. 25 minutos jogando com 2 homens a mais. 25 minutos. E quase tomou o gol, hein? Então, eles tomaram 2 sustos, depois não conseguiram mais jogar pelos lados, que seria o correto, né? Ficaram com medo, ficaram só na frente da área para não tomar o 3º contra-ataque. Ficaram hipnotizados com o Manja, mas vamos lá. Pois é, e o Diniz aí, um começo bom aí no Corinthians, né? Se não fosse talvez essas expulsões aí, talvez o jogo teria outra história. Então, eu vou dar os meus destaques aqui, eu vou ficar com o Paquetá. Mostrou ser um cara muito completo, tá evoluindo, tá mostrando o futebol aí dos 40 milhões que a gente pagou nele. Jogando de segundo volante, jogando de meia direita, ele realmente é um cara fundamental, essencial e onde precisar dele, ele tá atuando aí muito bem. A gente fez com o Paquetá jogando ali de segundo volante, a gente não sentiu a ausência do Jorginho, né? No primeiro tempo ali especialmente. Então, acho que para mim vai ele. E o pior para mim aí realmente foi o Corinthians, que eu tava esperando que o Corinthians tirasse esse pontinho e os filhos da mãe desses gambás aí me aprontam essa. Tá bom, Jean. Dadas as devidas circunstâncias, tá bom. Ô, Jean, rapidamente aqui, que eu sei que a gente já está no final do programa, mas o Jardim vai ter que... Ele já não tem muito cabelo, ele vai ter que tirar alguns ainda mais quando voltar o Saul. Porque, cara, vai ser difícil ali. Segundo volante vai ser complicado. Onde que ele vai escalar esse cara? Como é que ele vai fazer? Cara, o Saul também tem muita qualidade. Nossa, problema bom, né? Problema maravilhoso. E eu acho que o desafio maior do Saul é porque a posição que o Saul mais gosta de jogar é de meia direita, não é de volante. Ele jogou de volante lá porque o Felipe Luiz precisou, mas ele no Atlético de Madrid jogava de meia ali, ou meia centralizado, ou meia direita. Então, assim, a concorrência é maior ainda naquela posição, né? Que você tem Arrascaeta, Paquetá. Se fueda, deixa ele resolver isso aí. Tem muita gente boa esse miolo aí. Muito bom. E aí isso força o cara a realmente mostrar mais trabalho e quem ganha somos nós, né? É mais um craque aí que vai pedir passagem, se Deus quiser. Vai ter que revezar os velhinhos, né? Combinar entre eles. Falar, olha, cada semana joga um. Joga 2 vezes por semana, então cada 7 dias joga um. E vai ser necessário isso, né? Porque a gente viu o Jorginho aí estourou por causa disso, né? Uma sequência muito forte, muitos jogos, super intensidade, realmente precisa dar uma revezada aí, né?
E daqui a pouco começa a Copa do Brasil, ainda tem isso, né? Começa a Copa do Brasil e aí a gente vai ter Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Não vai ser mole, não. Bom, Ô, Jean, inclusive, só para matar aqui, a gente joga agora meio de semana Libertadores em casa, não é isso? sim, Independente, quinta-feira. Medellín. É isso? isso. Depois joga Bahia no Maracanã. Esse é o jogo. Jogão, hein? Jogo para fazer os pontos que a gente precisa aí para chegar. Esse é o jogo para matar o Bahia. E se eu não me engano, na sequência... Dia 16/4, como você estava comentando, Independente Medellín no Maracanã às 21h30, né? Que é quinta-feira, certo? Depois domingo contra o Bahia. 19, pouco tempo de descanso, né? Às 19h30. Quarta-feira, tô ferrado. Vitória na Copa do Brasil, no Maracanã. O bom é que são 3 jogos seguidos em casa. Isso, é isso aí. E depois ele vai pro tapetinho lá do Galo jogar contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. Em crise. E aí, na sequência, vai para Argentina jogar contra os Estudiantes pela Libertadores. Não vai ser fácil essa sequência, não, cara. Depois pega o Vasco. Tá bom para você? Tá lindo. Depois pega o Vasco para dar aquela relaxada. Lembrando que é o Vasco do Renato Gaúcho, hein? Lembrando, né? Todo mundo que joga contra o Flamengo dá a vida. Nós precisamos manter a nossa máquina em alta rotação. Se tiver essa postura do primeiro tempo e as bolas entrarem, cara, vou te falar, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Bom, turma, valeu, obrigado. Se vocês curtiram o programa aí, não deixem de dar um like, não deixem de se inscrever, compartilhar, enquanto o Maranhão aí vai apalpando aí a maquiagem. Não pode arroz, pode arroz. Pode arroz dele. Pode arroz. Já vai descer lá para pegar aquele lanchão, né? O que você pediu aí de bom? Gordo pede o quê? Você acha que gordo pede? X-tudo. Não, hoje eu fui mais discreto para relembrar a minha adolescência. Eu peguei um X-Bacon Egg do meu amigo Clebão. Daniel. Olha, não podia faltar ovo, né? Ele pediu um X-Bacon com meio quilo de bacon. X-Bacon com adicional de bacon. Olha só, e você me lembrou do negócio. Eu estive aí em Ribeirão Preto, fiquei aí esses dias todos e esqueci desse Clebão. Podia ter comido um lanchão lá do Clebão. Mas você fez churrasco todo dia, Jean. Como é que você ia comer lanche? Ele não abre na hora do almoço. Vamos ficar fazendo merchan aqui pro Clebão? Manda o boleto para ele, hein? Isso aí. Verdade. Valeu, turma. Obrigado, boa noite e vamos, Mengão.